Toda grande revolução começa silenciosa. Em 1960, um projeto militar chamado ARPANET tentava apenas criar uma nova forma de comunicação entre computadores. Ninguém imaginava que aquilo se tornaria a internet, a base de praticamente tudo que usamos hoje. 40 anos depois, no início dos anos 2000, a revolução saiu da parte militar e das universidades e foi parar na bolsa de valores. Empresas pequenas, na época quase irrelevantes, como Microsoft, Google e Amazon, explodiram anos depois. Quem investiu nelas, naquela época, viu multiplicações absurdas que mudaram vidas por completo. Anos depois, em 2008, no meio de uma crise econômica global, surgiu uma nova ruptura na tecnologia. A revolução do dinheiro. Nascia o Bitcoin. Em 2015, apenas 10 anos atrás, Bitcoin estava valendo $160 por unidade. Desde então, até os dias atuais, esse ativo se multiplicou em aproximadamente 722 vezes. Isso significa que a cada R$1 que você colocou em Bitcoin naquela época, isso se tornou mais de R$722 hoje. Poucas pessoas perceberam, mas existe uma nova tecnologia que pode sim tomar conta das grandes mudanças da humanidade. Algo um pouco fora do comum que talvez nem todos tenham ouvido falar e que pode ser tão grande quanto a última revolução da inteligência artificial, que é a computação quântica. E é por isso que esse é um dos vídeos mais importantes do canal, para que você possa entender um pouco mais sobre esse novo mercado que está surgindo. Aqui eu quero te mostrar se ele tem projeção de crescimento, se dá para gerar receita e quais são as formas de investir nesse mercado. Então, a primeira questão, o que é a computação quântica? Nesses últimos meses surgiu um hype dentro do mercado de investimentos sobre esse tipo de ativo, porque várias empresas se multiplicaram em muitas vezes. Só que também, de outro lado, algumas pessoas já ouviram falar de computação quântica, só que não entendem qual é a diferença para a computação normal, a comum que nós temos hoje. A computação quântica não é só um computador mais rápido e eficiente que os atuais. Na verdade, ela é uma nova forma de computação, bem diferente dos computadores atuais. E a maior diferença de um computador comum para um computador quântico é a forma como ele vai funcionar. Em um computador clássico, seja notebooks, câmera, celular, os dados eles são armazenados em bits, que são sequências de 0 e 1. São essas sequências de números que vão fazer o seu jogo funcionar. Tipo quando você abre o jogo do GTA V. Enquanto você está ali jogando, o computador ele está fazendo trilhões de cálculos para que o Trevor não atravesse uma parede invisível e seu carro não saia voando sem motivo nenhum. Todo jogo, software, seja o que for, são baseados em matemática e nessa sequência de 0 e 1. O ponto principal dessa tecnologia é bem simples. O computador tradicional, ele só consegue ler o 0 ou 1. É tipo aquele amigo seu que só consegue fazer uma coisa por vez, se esse amigo não for você. E aí que entra o superpoder da computação quântica. Enquanto os computadores normais guardam os dados em bits, que são essas sequências de números, os computadores quânticos utilizam os qubits, que são chamados também de bits quânticos. Apesar do nome parecido, isso muda tudo, porque na prática significa resolver problemas absurdamente complexos e fazer várias tarefas de uma só vez. Então, diferente de uma computação comum, que ele vai ler linha por linha do código de 0 em 1, o computador quântico consegue fazer tudo isso de uma só vez e ler todos os códigos de forma simultânea. Com isso, o computador quântico pode prever como moléculas vão reagir para desenvolver novos remédios, simular mercados financeiros e entender padrões escondidos, calcular o clima de regiões tropicais com precisão, coisa que é quase impossível hoje, criar materiais novos e otimizar processos que levariam décadas num supercomputador comum. Então, basicamente, enquanto o computador tradicional ele sofre para ler ali 0 ou 1, o computador quântico está lá no modo multitarefa, nível pai e mãe de 40 anos que trabalha, cuida de casa e ainda lembra de pagar as contas. Só para vocês terem ideia, o chip Willow é a tecnologia quântica mais recente do Google, e ele já demonstrou a capacidade de resolver um problema complexo em 5 minutos, algo que levaria mais de 10 septilhões de anos para um supercomputador clássico fazer. Embora hoje já exista essa supremacia quântica superando os supercomputadores clássicos, essas ainda são tarefas de baixa utilidade prática. Então hoje existe uma corrida de empresas tentando utilizar essa nova tecnologia em aplicações úteis, como por exemplo inteligência artificial, química, desenvolvimento de remédios e outras coisas mais. Hoje, um dos principais problemas da computação quântica são a decoerência, que é a instabilidade dos qubits que podem perder o estado quântico devido a ruídos do sistema. Outro problema, a correção de erros, necessidade de muitos recursos para mitigar falhas do supercomputador. E por fim, o problema de infraestrutura, custos e a complexidade de sistemas criogênicos, porque os computadores quânticos, para funcionar em plenitude, eles precisam de temperaturas próximas a 0. E essa temperatura precisa permanecer estável, senão geram vários outros problemas. E além disso, hoje existe escassez de profissionais qualificados e o desafio de integração com sistemas clássicos. Então essa é uma tecnologia que ainda está engatinhando e está no início, assim como a internet lá nos anos 90 e anos 2000. Então, o próximo grande passo das empresas que desenvolvem esses chips e até do próprio Google é tentar traduzir essa tecnologia para um uso do dia a dia ou de coisas que a população vai entender como algo que dá para ser utilizado. Olha só, turma, alguns especialistas hoje no mercado dizem que para a computação quântica se transformar em algo útil comercialmente para o nosso uso
uso do dia a dia ainda pode demorar de 5 a 10 anos, coisa que não faria hoje uma tecnologia dessa ou uma empresa de computação quântica gerar uma grande receita e lucro nesse momento. E para vocês terem ideia, isso acontece hoje com a inteligência artificial. A OpenAI, que tem a mais famosa inteligência, que é o ChatGPT, é estimado que a empresa só vai ter lucro a partir de 2030. Então, assim como toda tecnologia inovadora, no início existe uma barreira de entrada bem alta, que é o preço e a dificuldade de geração de receita, principalmente para vender isso para todo mundo. Mas agora falando sobre o que tem acontecido neste novo mercado. Nos últimos 2 anos, vimos um movimento de grandes investimentos neste setor. Não é à toa que a QBT, uma das empresas listadas em bolsa de valores desse ramo, subiu mais de 7.480% em apenas 1 ano e meio. Isso já mostra o interesse do mercado nessas empresas que até então estavam esquecidas desde 2017. Além disso, grandes empresas como SoftBank investiram na Quantinuum, que é uma empresa dentro do setor de inovação de computação quântica, e além dessas duas empresas, várias outras do setor quântico estão recebendo bastante investimento. Não é à toa que muitas ações desse setor tiveram valorizações expressivas nos últimos 2 anos. E quando nós falamos de computação quântica, existem áreas mais específicas que estão ganhando bastante atenção do mercado, porque assim como o computador comum, ele é muito mais lucrativo em determinadas áreas, a computação quântica é a mesma coisa. Então, uma das áreas que o pessoal está de olho para a aplicação de computação quântica é a própria inteligência artificial. Hoje existem problemas complexos de otimização, decifração, de análise, realização de simulações de alta precisão baseadas principalmente em equações fundamentais e continuam sendo obstáculos para o avanço da tecnologia de IA. A segunda utilidade é para a aplicação da robótica. A computação quântica ela pode aumentar muito a funcionalidade de determinados tipos de robôs nas indústrias e talvez até no cotidiano das pessoas. Quem não viu aquele robô que dá para comprar por assinatura e ele vai fazer coisas domésticas, só que existem pessoas do outro lado do mundo que estão controlando parte das funções daquele robô. Então, um computador quântico teria a capacidade de fazer todas as funções, coisa que o computador normal hoje não consegue. Por fim, mais uma área extremamente forte é a parte climática. Por exemplo, maior assertividade na previsão de climas, que para quem não sabe é extremamente complexo, principalmente nas regiões tropicais, em ter precisão nessa questão, porque existem diversas variáveis que até o momento com o computador comum não foi possível atingir o nível alto de precisão. Tanto é que a previsão do tempo no Brasil para 7 dias ela sempre está em constante mudança e muitas vezes tem uma assertividade baixa. E isso é importante não só para você saber qual roupa colocar em dias de chuva ou de sol ou de frio e calor, como também para a agricultura, construções e no mercado de terras. Também existe a narrativa da computação quântica dentro da criptografia, pois com o computador quântico a segurança de uma rede blockchain aumentaria e muitas vezes. De outro lado, quem é do mercado cripto já ouviu falar que a computação quântica, se utilizada para o mal, ela teria a capacidade de passar pelos sistemas de segurança utilizados hoje, não só da blockchain e da criptografia, mas também de empresas e bancos. E isso seria um grande problema. Então, da mesma forma que a computação quântica pode trazer uma proteção de última geração, ela também poderia ser utilizada para quebrar sistemas de segurança. Então, hoje, essas são as principais aplicações da computação quântica. Mas se ela já é falada há muitos anos, por que esse setor aumentou muito interesse nos últimos 2 anos? Bom, se você não está dentro do mercado financeiro em um nicho muito específico, não percebeu que nos últimos 2 anos empresas como essas tiveram um retorno bem expressivo e isso já aumentou muito o interesse de investidores nesse setor. Fora isso, muito se fala no potencial da computação quântica em quebrar o Bitcoin, ou no prêmio de quebrar a segurança da carteira do Satoshi Nakamoto, que é supostamente o criador do Bitcoin, seria uma carteira hoje avaliada em 131 bilhões de dólares. Outro fator que atrai atenção para esse mercado são os investimentos multimilionários, tanto do setor privado quanto do setor público em computação quântica. O principal e o mais recente foi o próprio governo americano demonstrando interesse em fazer um grande investimento nessa área e a quantidade de menções a essa tecnologia pelas empresas nos últimos 3 anos. De 2022 para 2024, podemos ver que teve um salto absurdo no número de menções à computação quântica. Ou seja, ficou muito claro nos últimos 2 anos que quem deter essa tecnologia vai ter um poder enorme. Porque hoje, por exemplo, Taiwan domina a produção de chips e hoje Estados Unidos precisa correr para ter essa tecnologia antes da China, até mesmo para a defesa própria do governo americano, porque se a China desenvolver um computador quântico antes, eles podem entrar no sistema de segurança do próprio governo. Então aqui nessa narrativa não estamos falando apenas de melhorias contínuas para a humanidade, mas sim de problemas que isso pode gerar e o poder que uma nação teria ao ter um computador quântico funcional. Como por exemplo,
exemplo, fazer ataque cibernético e até mesmo prejudicar o crescimento de um país. Então, assim como o primeiro computador definiu o vencedor de uma guerra, inclusive tem aquele filme O Jogo da Imitação de 2014, que para quem não assistiu eu recomendo, hoje a computação quântica pode ser a próxima grande arma de uma nação. Então, mesmo sem uma funcionalidade prática hoje, existe muito investimento devido ao potencial dessa tecnologia. E nesse momento existem 4 grandes países investindo nisso, sendo eles o Japão, que mais investiu em computação quântica, depois temos em segundo lugar o Reino Unido, terceiro lugar Alemanha e quarto lugar Estados Unidos. Nesse estudo não temos informações sobre a China, mas com certeza eles não têm divulgado seus números de forma pública, mas eles estão investindo em computação quântica. E acredite se quiser, o Brasil também está no radar da computação quântica, porque até 2026 nós podemos ter o primeiro computador quântico em operação aqui no nosso país. E nesse momento ainda é difícil estimar o tamanho desse mercado, porque ainda existe pouca aplicação, mas a estimativa é que esse mercado tem um ganho de 4 vezes até 2040. Só que, assim como foi a internet, o Bitcoin ou a inteligência artificial, o crescimento do mercado de computação quântica vai ser exponencial, na minha opinião. Só que vale lembrar uma coisa, no final da década de 90, Wall Street se deixou levar pela ideia de que todos os tipos de negócio recorreriam à internet para crescer, e praticamente qualquer empresa que adicionasse .com no seu nome, ela recebia uma entrada de capital muito elevada e o seu valor de mercado subia bastante. Dessa forma, o preço das ações disparavam com base em previsões agressivas e irrealistas, fundamentadas no crescimento de número de usuários, cliques e visualizações da página. Então, na época, bastava ter um site com cliques e visualizações que sua empresa poderia valer milhões e milhões de dólares. Então, naquela época, ao invés de analisar dados financeiros concretos ou indicadores operacionais, as pessoas olhavam para alguns dados e colocavam preços surreais no valor de cada ação. E essa mesma dinâmica está cada vez mais visível nas ações de computação quântica. Então, embora a Ionc, a Rigetti e a The Wave Quantum tenham pouca atração no mercado e altas taxas contínuas de consumo de caixa, cada uma delas já ostenta uma relação de preço sobre lucro muito acima do que era comum para as ações que estavam caras na bolha.com. Então, antes do estouro da bolha da internet nos anos 2000, empresas como a Microsoft, Amazon e Cisco atingiram múltiplos de preço sobre o lucro entre 31 e 51. O eBay, por exemplo, que era um marketplace online, chegou ao múltiplo de 144 vezes no seu pico histórico. Logo depois do estouro da bolha, muitas empresas caíram mais de 95% do seu valor. Só que hoje existe um detalhe para aqueles que chamam de bolha da computação quântica, porque a história, depois dos anos 2000, ela continuou. E essas mesmas empresas que passaram por correções de mais de 95% atingiram recordes históricos e se valorizaram muito acima do esperado no longo prazo. Então sim, no curto prazo, essa narrativa pode estar passando por um processo de sobrevalorização. Só que no longo prazo, elas têm o mesmo potencial do Bitcoin em 2014 ou das ações da Amazon nos anos 2000, onde pequenos investimentos de R$100 na época se tornaram milhões e milhões em alguns anos. Obviamente que no meio do caminho existiram oscilações com quedas de 90% para você ver altas de 1000%. Então, quando falamos de ações de computação quântica, esse é um mercado com muito potencial de crescimento, mas que deve ser observado nos momentos de muito hype, que sim, as ações estarão mais caras do que o normal. Então agora chega o grande momento, como que você pode investir na computação quântica hoje e possivelmente pegar um mercado revolucionário nos próximos 5 ou 10 anos? Bom, à medida que esse setor vem crescendo, vão surgir novas oportunidades e formas de se expor ao mercado de computação quântica, mas hoje a maneira mais fácil seriam através dos ETFs. Os ETFs, para quem não sabe, são basicamente fundos de investimento que são negociados como ações na bolsa de valores que estão ligados a esse setor de computação quântica. Hoje o ETF mais utilizado é o QTUM. Com o nome QTUM, ele é listado na Nasdaq, bolsa de valores dos Estados Unidos, e podemos ver que desde o início em 2018 até agora ele já se valorizou mais de 366%, ou seja, uma valorização muito relevante porque essa valorização está em dólar. Então olha só, se eu comprar esse ETF, eu estarei investindo em várias empresas do setor de computação quântica. Eles até explicam que eles investem em empresas com alta liquidez nos setores globais de computação quântica e aprendizado de máquina. Aqui nós temos o resultado do último ano, né, de dezembro até agora, dezembro de 2025, uma bela valorização, mais de 100%. E olhando aqui nas principais participações, nós podemos ver quais são as empresas que esse ETF está investindo. Então tem essa Tower Semiconductor, que seria uma empresa de semicondutores, ou seja, a parte de infraestrutura para a computação quântica, ou para a robótica, ou para chips. A Rigetti, que é uma empresa específica desse setor de computação quântica. Temos empresas maiores, como por exemplo a Intel, a Ionc, que é uma das maiores do setor de computação quântica, mas comparado à Intel, ela é uma empresa de small cap. Então, comprando aquele ETF, você vai ter uma participação de 3% nessa empresa, 2,48% nessa outra empresa e assim por diante. Aqui eles possuem uma lista completa de todas as empresas que eles estão investindo nesse setor. Inclusive,
Inclusive, eles também possuem Google aqui dentro. Então, olhando aqui para o nosso gráfico do ETF, né, nós podemos ver um crescimento bem consistente dentro deste ativo, onde ele pode fazer correções de 30% para depois entregar altas de 85%. Então aqui recentemente ele fez uma correção de 15% para entregar uma alta ali de 17% e ele está no caminho dessa alta. Então é comum ver esse ETF oscilar de 30 a 20% de correção para depois subir de 80 a 60%. Como esse é um setor pequeno de inovação tecnológica, tem bastante volatilidade nas ações e nos ativos. E é nessa volatilidade que, na minha opinião, mora a maior oportunidade dentro deste setor. E é por isso que, ao invés de comprar um ETF, eu prefiro particularmente comprar ações específicas do setor de computação quântica. Porque, pegando aqui minha própria carteira como referência, eu tenho já exposição em algumas ações desse setor, por exemplo, QBTS, RGTI, e eu já vou falar sobre cada uma delas. Para investir e comprar essas empresas sem nenhuma taxa, eu utilizo essa corretora taxa zero, que é a Quantiferry. Outra empresa desse setor que eu tenho posições é a The Wave System, conhecida como QBTS. No último ano, ela teve uma valorização aí de 500%, então já perceba que a volatilidade é maior, por isso ela tem um risco maior, só que o retorno também proporcional pode ser maior. Hoje o valor de mercado dela está ali em 9,6 bilhões de dólares, o que é pouca coisa para o mercado de ações americanos, então ela é uma small cap. E olha só que interessante, em 2024 a ação estava sendo negociada a $1 e hoje ela está sendo negociada a $28, ou seja, teve um crescimento de 28 vezes em apenas um ano. Esse tipo de valorização aconteceu principalmente depois dos últimos investimentos de governos e empresas nesse setor. E a QBTS subiu muito com o anúncio do governo americano investindo em computação quântica. Então, quando olhamos o gráfico dessa empresa dos últimos anos, ela está em uma tendência de alta, né, se valorizando ao longo do tempo, e é normal ela passar por períodos de correções e altas extremamente fortes. Correções fortes, ela acabou de passar por um processo de correção forte, onde em outubro ela estava sendo negociada a $47, muita gente realizou lucro nela, ela corrigiu até essa média de 200 períodos e agora está querendo iniciar um novo rally de alta, onde ela pode fazer um topo mais alto do que esse topo anterior. Ou seja, neste tipo de ação é normal ver altas de 2.000% com correções ali de 70 a 80% para depois ela entregar mais uma alta aqui de 200% para fazer outra correção de 50%, aqui ela entregou outra alta de 220%, mais uma correção de 32% e agora entregou uma última alta muito forte ali de 214% e a correção dela ficou ali na casa dos 60%. Então ela ainda pode mais uma vez fazer um rally de 100 a 200%, o que voltaria ali a $55 para depois corrigir mais 50 a 60%. São nessas correções mais profundas, nessas correções mais fortes, que aí sim, quando as ações estabilizam as quedas, que pode fazer sentido começar a acumular aos poucos, tá? Esse tipo de ação. Então acabamos de passar por esse processo, nós estamos num período que pode fazer sentido acumular parcialmente, pensando a curto prazo, né, numa alta de 100 a 200%, depois fazemos uma realização de lucro, depois ela subir 100%, realizamos o lucro, aí pegamos esse lucro, esperamos alguns meses, mais correções de 60 a 70% para recomprar as ações. Outra ação desse setor é a Rigetti, que tem um valor de mercado ali próximo a 8,9 bilhões de dólares, também é uma small cap. Nesse período de um ano ela teve uma valorização de 315% e mais uma vez também em 2024 ela estava valendo $1 por unidade e ela chegou ao valor ali de $38, ou seja, um crescimento de 38 vezes. Também tem bastante volatilidade, o pessoal já fala em bolha, né, das empresas de computação quântica, que a bolha está estourando, né, porque elas começaram a corrigir bastante. Só que aquilo que eu mencionei é a mesma coisa que investir em empresas lá atrás nos anos 2000, né? Tem algumas que estão sobrevalorizadas, só que no médio e longo prazo essas podem ser narrativas extremamente fortes, que podem fazer 10 vezes, 100 vezes, 800 vezes o capital, assim como fez o Bitcoin no início, assim como as ações da Google, Amazon, Meta, Tesla fizeram no início também. Então aqui no gráfico da RGTI nós podemos ver que ela teve alguns períodos de pico, né? Aqui ela teve uma valorização muito forte em 2025, no início do ano, corrigiu também cerca de 60% do seu valor, lateralizou por um longo período, mas subindo de forma lateral, e aqui em setembro ela esticou em uma alta super forte, onde em apenas 40 dias ela se valorizou 300%, depois corrigiu, fez essa correção de 65% e agora no curtíssimo prazo também está dando indícios de que pode entregar mais um rally de alta de pelo menos 60 ou 120%. A única coisa que não pode acontecer com essa ação é perder a região ali dos $20, senão ela entraria num processo de correção maior para voltar ali para a região dos $10 por unidade. Também seria um ponto possível de compra. Outra empresa do mesmo setor que tem um valor de mercado ainda menor é a QBT. Ela tem ali um valor de mercado
mercado de 2,8 bilhões de dólares, ou seja, ela é mais ou menos 4 vezes menor do que essas anteriores que eu mostrei. Neste ano, ela teve uma valorização de 65% e no ano passado ela também teve uma valorização absurda no finalzinho do ano. Ela estava valendo ali cerca de $1 por ação, disparou para $18 e depois ela enfrentou uma correção até $5 para continuar subindo. Então, neste período, ela subiu mais de 1.500%. Nesta correção, ela caiu 72% para depois entregar mais uma alta de 300%. Então, é esse tipo de volatilidade que essa empresa traz. Mas uma empresa small cap desse setor é a AQS. Tem ali um valor de mercado de 7,4 bilhões de dólares. No último ano, teve uma alta de mais de 146% e teve períodos aí com altas de 200% também. Aqui foi 127%. Ela passou por um processo de correção recentemente, de 37%. Ela não corrigiu tanto quanto as outras e também é uma ação cotada aí para esse setor, mas é uma empresa que já existe há alguns anos, tá? Já existe desde 2021. A sua ação lá estava sendo negociada a $114. Durante esses 5 anos, ela caiu 96% e agora nos últimos 2 anos, com incentivos à computação quântica, o valor das ações da AQS subiram bastante. Essas que eu mencionei são aquele tipo de empresa que você não vai olhar para um lucro a curto prazo. São empresas que vão gastar bastante caixa, precisam de muito dinheiro para desenvolver alguma tecnologia. Então, no curtíssimo prazo, ela não vai gerar lucro e é uma empresa de crescimento, mas no médio e longo prazo, ela pode ter uma multiplicação absurda no seu valor, porque ela tem um baixo valor de mercado, está dentro de um nicho que começou a ter investimento recentemente, nos últimos 2 anos, e está aumentando o investimento nesse nicho e tem um potencial absurdo nos próximos 5 ou 10 anos. Então, por isso que eu estou de olho nesse tipo de empresa. No curtíssimo prazo, podemos pegar mais uma alta nos próximos 120 dias, mas o principal desse tipo de ação é o médio e longo prazo, ou seja, daqui 4 ou 10 anos, que é onde pode morar a maior multiplicação e as maiores oportunidades. Caso elas tenham uma correção de 95%, elas vão gerar oportunidades de entrada melhor. Vale lembrar também que 2026 é um ano cotado como um ano de crise e recessão. Se nós realmente entrarmos em alguma crise, na metade do ano de 2026, essas empresas teriam um processo de correção brusco, Seria 90, 95%, dando uma oportunidade de acumulação muito mais barato. Então, por isso, você tem que ter em mente, antes de colocar o seu dinheiro, que são empresas extremamente voláteis, já subiram nos últimos 2 anos mais de 2.000%. Mas além dessas empresas de small caps que têm um maior potencial de valorização, nós também podemos investir em empresas maiores, que também estão fazendo desenvolvimento dentro desse setor. O próprio Warren Buffett, mesmo com toda a narrativa de recessão, crise em 2026, ele fez compras das ações da Google e indiretamente ele está exposto à narrativa de computação quântica, tanto é que o Google tem o chip Willow de computação quântica. Então, pesquisando aqui por Google, dentro da Quant Fury, podemos ver que as ações, mesmo em 2025, já tiveram uma boa valorização, subiram mais de 130%. E aqui nós temos bem claro o tipo de comportamento das ações da Google, Ela tem rallies muito fortes de alta, que duram anos, de 2020 a 2021 também subiu 200%, depois passou por um ano de correções. 2022 até 2023 ela corrigiu 42%. Depois dessa correção, ações da Google também dispararam 105% no próximo ano. No ano seguinte, ela fez uma correção de 23%. Lateralizou por um período, corrigiu de novo, 32%, e agora mais uma vez entrou num rally de alta de 130% de alta até o momento. Então, aqui você vai ter uma volatilidade muito menor do que as ações de small caps, O poder de multiplicação é menor, você está numa gigante dentro do nicho de computação quântica. É claro que as ações da Google neste momento já estão um pouco esticadas. Para fazer entradas nesse tipo de empresa, eu aguardaria algum recuo maior, principalmente quando essas médias aqui se aproximarem. Por enquanto as médias ainda estão distantes e apontando para cima, indicando continuação da alta, mas aqui é meio arriscado comprar, na minha opinião. Outra empresa que pode surfar essa mesma narrativa, que é voltada à produção de chips de computadores normais, só que eles também estão dentro dessa mesma narrativa de robótica, de inovação, são as ações da AMD. Também ela tem um comportamento de longo prazo parecido, com recuos interessantes. Aqui ela fez um recuo de 65% para entregar depois uma alta de 320%. Mais um recuo interessante, de 66%, e já entregou uma alta de 250%. Nas últimas semanas, ela fez um recuo menor, de 30% para fazer uma leve recuperação. No longo prazo, se você é paciente para aguardar esse tipo de recuo maior e prolongado, quando as ações da AMD recuam cerca de 60%, são boas oportunidades de compra. Inclusive aqui dentro dessa corretora QuantFear, você tem toda a parte de análise gráfica do TradingView, que seria o TradingView pago, Custa mais de R$1.000 a assinatura e aqui você tem o acesso gratuito. Então, dá para você adicionar alguns indicadores. Eu gosto bastante desse indicador aqui, RSI, Índice de Força Relativa. Adicionando ele, já vai aparecer na parte de baixo
do gráfico. Então é este indicador aqui. E repara no seguinte comportamento. Sempre que as ações da AMD elas chegam nesta região do RSI ou nesta região do RSI, são bons pontos de compra. Quando as ações tocam essa região do RSI, são boas oportunidades de venda. Então aqui foi uma venda, aqui também foi uma venda. Agora ela está no meio do caminho, não está no melhor preço de venda nem no melhor preço de compra. Para encontrar os melhores preços de compra seriam aqui nessa região. Obviamente que nem sempre ela vai buscar aqui. Então, como podemos ver aqui no passado, ó, em 2021, ela chegou até essa região da metade do caminho, fez uma correção pequena e depois ainda entregou uma alta bem interessante, que foi uma alta de 116%. Então, nesse recuo atual, onde ela veio até a metade do caminho, não seria impossível ver as ações da AMD ainda subindo 100% do preço atual antes de novas correções mais fortes, né? Isso seria já $400 por unidade. Mas, de fato, neste momento eu não entraria pesado com tudo que eu tenho, dando all-in, não entraria com um dinheiro muito relevante. Eu poderia assumir uma posição pequena, caso as ações ainda corrijam mais. Aí eu começo a aumentar de forma gradativa e aumento meus aportes. Então, é assim que eu gosto de operar no médio e longo prazo nos ativos, tá? Caiu nesta região, aí eu compro pesado. Nesta região eu já posso começar a assumir posições mais leves e quanto mais o ativo cai nesse indicador, melhor é para comprar. Esse indicador e muitos outros você encontra de forma gratuita dentro dessa corretora Quantifiers. Lembrando que tem o link para abrir conta na descrição. Essas empresas que eu mostrei de valor de mercado baixo, elas têm risco de ir a zero, de diluição, de falência, travamento de caixa e ciclos longos sem receita. Só que possuem potencial de fazer multiplicações absurdas em um curto espaço de tempo. Foi o que aconteceu com muitas delas nos últimos 2 anos. A QBTS, por exemplo, em 12 meses, de 4 de novembro até 27 de outubro, ela teve uma valorização de 6.000%. Ou seja, a cada R$1 que você coloca, você multiplicaria em 60. Então, colocando R$10.000, você teria R$600.000 depois de 12 meses. É muita coisa, mas você não pode colocar muito dinheiro e concentrar tanto risco em uma empresa desse tipo. Por isso, uma estratégia que eu gosto é não colocar mais do que 3% da sua carteira total nesse tipo de ação e ter um pensamento de médio e longo prazo e não pensar só no curtíssimo prazo. E falando dentro desses 3% de exposição, você pode distribuir o dinheiro entre 3 a 7 empresas desse setor, nunca em apenas uma empresa, porque não tem como saber qual vai ser o próximo Google, qual vai ser a próxima Tesla, qual vai ser a próxima Amazon. Nós temos várias opções hoje, todas com valor de mercado mais baixo e todas elas com determinados interesses em setores diferentes. Então pode ser que a QBT ela dispare nos próximos anos e a QBTS fique para trás, ou o contrário, então não tem como saber. O importante é saber as opções e fazer um stock picking de cada uma delas. Segunda dica é o aporte parcelado, fazer o DCA para você reduzir o seu risco e a volatilidade. Ao invés de entrar de uma só vez nesse tipo de ação, espere correções maiores para aí sim você começar a fazer compras parceladas. Você pode fazer de 3 a 5 compras espaçadas ao longo de semanas ou de meses. Então, por exemplo, nessas últimas semanas, essas empresas corrigiram 60%. Eu posso pegar uma parte desse capital e colocar nelas para o médio e longo prazo. Se elas corrigirem mais 60%, aí eu pego de novo mais uma parte do capital e invisto mais uma vez. Terceira questão, evite comprar no hype. Quando essas empresas já subiram 100, 200, 1000%, não compre nesse momento. Utilize as quedas fortes ou as consolidações depois de um período de queda como momento de entrada nesses ativos, mas você precisa estar acompanhando as ações para saber se elas estão caindo ou não. Só fazendo isso já reduz muito a chance de você comprar no topo de um ativo de ciclo especulativo. Número 4, tem uma tese clara e prazo mínimo de 2 a 5 anos. Essas empresas levam tempo para entregar algum resultado, porque elas ainda estão em desenvolvimento, desenvolvendo a tecnologia. Antes de comprar qualquer uma delas, responda o seguinte: qual é a assimetria que eu tenho aqui? Qual é o potencial de alta que eu tenho? Qual é o gatilho que poderia destravar essa alta? Então, por exemplo, um desenvolvimento ou investimento de um país em uma dessas empresas. Google comprando QBT, ou a Google comprando QBTS. Uma grande empresa com intenção de compra dessas menores poderia destravar uma alta absurda. Então, na minha opinião, mesmo oscilando bastante, o risco de ficar de fora dessa narrativa é muito maior do que o risco de estar dentro da narrativa. Mas, se você não tem uma tese muito clara para deixar o seu dinheiro lá, não investe, porque em qualquer correção maior, você vai querer vender na melhor fase de compra. Número 5, faça saídas parciais e realize lucro ao longo do tempo. Se uma ação dessa subir 100% a 200%, você pode realizar 30% a 50%. Então a regra de ouro é o seguinte: tire o dinheiro investido quando ele dobrar. Depois você pode deixar o restante rodando como lucro livre de risco. Então se eu coloquei R$1.000, a empresa dobrou para R$2.000.
reais. Eu faço uma venda de parte das ações, 50% dos R$1.000, tiro o meu risco e deixo o restante lá para os próximos anos. Em 5 e 10 anos, esse valor pode se multiplicar em muitas e muitas vezes ou virar pó. Número 6, da parte fundamentalista, você pode ler quanto de caixa eles estão usando trimestralmente. Para esse tipo de empresa de altíssimo risco, o mais importante é o seguinte: não é gerar lucro a curto prazo, é quanto caixa a empresa tem hoje e se ela consegue sobreviver nos próximos meses com esse caixa. O ideal é que as empresas consigam sobreviver no mínimo de 6 a 8 trimestres. Todas essas aqui conseguiriam sobreviver por 6 ou 8 trimestres. Sétima dica: evite concentrar tudo no mesmo setor. Mesmo dentro do risco, você pode diversificar. Então, por exemplo, tem as empresas específicas de computação quântica, tem as empresas de chip, né? Por exemplo, a AMD, que eu dei o exemplo. Tem empresas de robótica, inteligência artificial, urânio também, que vai ser muito interessante por conta da energia. Então, eu não citei aqui, mas poderíamos investir em uma Nvidia, que hoje é uma ação que já subiu bastante. Também teria que ter algum recuo maior para pensar em investir nesse tipo de ação, pelo menos 43% de recuo, para pensar em um investimento. Urânio também é uma narrativa muito importante para inteligência artificial, para robótica e para a computação quântica. Então, por exemplo, esta ação de urânio, só nesse último ano, também teve uma valorização expressiva. De abril até outubro, ela subiu ali cerca de 390%, porque também é uma narrativa de alto interesse. Depois disso, ela fez um recuo de 40% e agora também está querendo ameaçar uma continuação dessa alta, podendo subir mais 200%, 300% na continuação de alta dela. Mas essa também é uma narrativa que tem alto risco. Em 2024, ela passou por uma correção, depois ela subiu 120%, depois ela corrigiu mais 60%. Aí sim ela entregou o rally de alta de 390%. Eu só consigo capturar esse tipo de alta se eu já estou acumulando a empresa nos momentos de baixa. E olha lá nosso indicador, o RSI, também indicando, ó, bom ponto de compra aqui, ótimo ponto de compra e acumulação aqui. Nos últimos dias também indicou um bom ponto de compra quando ele chegou próximo dos 50 pontos. Então, sempre que o RSI está nessa região, costuma ser um bom ponto de compra. Outras ações que eu citei, Google também já está investindo em computação quântica. Então, investir de forma diversificada, mesmo no setor de risco, diminui muito a chance de você pegar um ciclo ruim dentro desse setor por muito tempo. Próxima dica: rebalanceamento anual. Todo final de ano você pode reduzir as suas posições que explodiram e ficaram grandes demais e rebalancear esse dinheiro em outras posições que não subiram tanto assim. Isso acaba protegendo o lucro e mantém sua exposição sob controle, porque aí você não fica muito concentrado em uma só empresa e realiza lucro na hora correta. Porque muitas vezes o que acontece na psicologia do investidor é que quando ele tem um ativo que já subiu muito na carteira dele, ele tende a manter esse ativo por mais tempo, só que já é a hora de realizar lucro, porque o ativo já esticou demais. Então por isso é importante fazer o rebalanceamento. Regra final: risco alto só com dinheiro que não fará falta, porque esse tipo de empresa é para buscar multiplicadores absurdos, com uma inovação tecnológica que ainda está engatinhando. Então o capital investido deve ser aquele que não vai fazer falta nenhuma e que você aceita ver caindo 95%. Só que também é um capital que você pode multiplicar por 5, 10, 100 vezes ao longo dos próximos anos. Só lembrando vocês que esse tipo de empresa, esse tipo de oportunidade, nós falamos também dentro do RCC, que é o meu treinamento voltado a mercados de risco. Maior foco é o mercado de cripto, mas também falamos desse tipo de ação. No dia 11 de janeiro eu vou fazer um evento gratuito falando mais sobre as perspectivas desse tipo de mercado para 2026. Eu tenho total confiança de que vai ser um marco no mercado brasileiro, principalmente para quem quer se preparar para 2026, que pode ser um ano de grandes oportunidades, mas também um ano de crise econômica. Então o que vamos liberar nessa aula pode mudar completamente a forma como você investe no mercado de risco. Então vou deixar aqui embaixo um formulário para você garantir a sua participação no nosso evento, que é 100% gratuito, mas ao mesmo tempo também vou revelar tudo o que preparamos para vocês, e neste evento você vai poder entrar dentro do RCC também. Então agora a gente se vê no próximo vídeo, desejo um grande abraço para você e até mais.